Olá, tudo bem? Aqui é o Otávio e nesse vídeo vamos aprender como fazer as parametrizações e configurações para puxar o fluxo de caixa, tá legal? Esses parâmetros já vêm feito com básico para você poder utilizar o relatório, mas vamos conhecer agora algumas possibilidades. Para isso vamos entrar no financeiro, fluxo financeiro, configurações de caixa e banco. Então, a gente começa aqui com uma data chamada início de exercício. Essa data serve para quê? A partir dessa data que eu setar, o Ótimo Gestor só vai me gerar os relatórios de fluxo de caixa desse dia em diante. Tá legal? Um outro detalhe é que as movimentações anteriores a essa data aqui, o Ótimo Gestor protege. Então ele não vai deixar a gente alterar os títulos, ele congela o nosso fluxo de caixa dessa data para trás e eu só vou poder puxar os relatórios e mexer nos documentos dessa data em diante. Aqui, receita de duplicata, quando no contas a receber, ele gera uma receita automática, né? Aquela receita automática, na verdade, vai ser essa daqui que a gente parametriza, tá legal? Então aqui está como venda de produtos. E aqui também a receita para as notas de crédito que o Ótimo Gestor gerar. Tá aqui como demais receitas diversas. Lembrando que você pode criar esses tipos de receita aqui para parametrizar, tá legal? Já aqui na linha de baixo, esses aqui não vem previamente configurado, tá bom? Qual o tipo de receita e de despesa que a gente vai utilizar para mostrar os títulos vencidos, tá legal? Porque lá no nosso fluxo de caixa, a gente não vai mostrar que o título está vencido na data futura. A gente teria que estar olhando algo retroativo e ver que naquele dia ele não foi liquidado. Porém, é possível a gente mostrar numa linha separada no fluxo de caixa que eles estão vencidos, para você ter uma noção e melhor gerenciamento, tá? Então, para isso a gente tem que criar tipos de receitas e despesa que não aceita lançamento. Vai ter uma observação aqui, ó. Ele é uma opção no fluxo de caixa analítico para demonstrar a previsão a receber. E ele não aceita lançamentos. Então esse carinha aqui não pode aceitar lançamentos quando a gente for criar, tá legal? Então a gente criou aqui o títulos vencidos no tipo de receita e títulos vencidos no tipo de despesa. Tá legal? Na linha de baixo a gente consegue também parametrizar qual tipo de receita e despesa deve ser utilizado no momento que a gente fazer a transferência bancária. Já esses tipos de receita e despesa, eles podem aceitar lançamentos normal e a gente seta aqui os parâmetros para poder ver ele separado lá no nosso fluxo. Na linha de baixo a gente tem como também deixar uma previsão de receita dos produtos e dos serviços que a gente vender na ordem de serviço de manutenção. Então, coloquei lá 5 horas de mão de obra, né? E mais R$10 de alguns produtos. Então, se você quiser olhar a previsão dessa receita da ordem de serviço no fluxo, a gente cria os tipos de receita lá no contas a receber e seta eles aqui para poder ver separado. Então, o sistema por default ele vai mostrar só quando a gente faturar aquela ordem de serviço. Mas caso ele esteja em aberto a ordem de serviço, não tenha aprovado, a gente consegue ver uma previsão no fluxo de caixa caso a gente faça essa parametrização aqui. Tá legal? E na linha de baixo, a gente tem a configuração aqui sobre a despesa do adiantamento do fornecedor. Então a gente consegue aqui já parametrizar uma despesa default e aqui a gente pode considerar uma quantidade de dias para o sistema lançar essa despesa no nosso fluxo de caixa. Por default ele vai olhar a data de lançamento que a gente coloca lá no adiantamento, mas aqui a gente pode colocar a quantidade de dias, tá bom? Então essa quantidade de dias ele tem que andar junto com esse utiliza dias para lançamento. Tá legal? E na frente a gente tem um parâmetro perguntando se já devemos liquidar o cheque automaticamente ao pagar o contas a pagar com o cheque, tá bom? Então quando a gente utiliza o tipo de baixa cheque no contas a pagar, o sistema ele deixa uma pendência aqui no nosso fluxo financeiro para a gente fazer a baixa desse cheque, tá legal? Quando a gente seta esse parâmetro aqui, ele não vai criar nenhuma pendência. Só da gente fazer a baixa do contas a pagar com cheque, ele já entende que foi pago e que o cheque já foi descontado. Tá legal? Após a gente fazer qualquer parâmetro aqui, devemos processar. E caso a gente tenha mexido nesse início de exercício, devemos apertar o botão Inicia valores no fluxo de caixa, que aí o sistema vai recalcular e remontar o nosso fluxo a partir dessa data em diante. Tá bom? É basicamente isso. Até o próximo vídeo.